cheios de grãos para vós. Ninguém passará uma noite de fome. Mas até mesmo os monumentos de pedra de Ramsés perderam sua batalha contra o pior inimigo, o tempo. Através do rio, na cidade de Luxor, no templo construído para preservar sua memória, a estátua caída de Ramsés está quebrada. Suas feições estão gastas. Sua cabeça descansa aos pés de figuras de deuses cujos poderes não podem proteger o legado do rei mais poderoso do Egito. O templo, onde o nome de Ramsés viveria para sempre, agora está vazio. O que aconteceu com os tesouros de Ramsés? Onde estão seus bens terrenos? Onde está a sua máscara de ouro? Somente isto sobrevive. Esta é a múmia nua de quem um dia foi o poderoso Ramsés. Seu corpo é um testemunho de um destino que o faraó mais poderoso do Egito jamais poderia prever. No ano de 550 d.C., a idade de ouro da civilização egípcia já tinha passado. Um enfraquecido Império Romano já governava o Egito. E com os romanos veio o cristianismo. A fé antiga, assim como a reencarnação e a imortalidade, foram banidas. Mas um último representante do conhecimento e das crenças do Antigo Egito permaneceu. Este templo escondido, chamado Templo de Philae. Dentro destas paredes, os sacerdotes mantinham a antiga fé viva. Ainda oravam para a deusa Ísis, mãe de Horus, o deus falcão, continuando a praticar os rituais que prometiam a imortalidade. Somente no templo de Philae, os mistérios dos deuses antigos ainda eram respeitados e reverenciados. E somente esses homens sagrados ainda sabiam ler a escrita antiga, os hieróglifos gravados nas paredes. Finalmente, este último remanescente da civilização egípcia foi atacado. Uma multidão de fanáticos cristãos enfurecidos com a insistência da adoração dos deuses pagãos atacaram os sacerdotes, rompendo o último elo vivo com os faraós. Os sacerdotes foram mortos ou expulsos e levaram seu conhecimento dos hieróglifos para seus túmulos. Os sonhos do Egito foram destruídos. Os segredos divinos dos faraós adormecidos, sua busca sagrada da imortalidade, tudo perdido. Talvez para sempre, sob toneladas de areia. O silêncio durou 1.300 anos. Então chegou outro invasor.
Em 1798, Napoleão Bonaparte levou seus exércitos ao Egito, buscando impérios e conhecimento. Com seus soldados, chegou um grupo de cientistas e artistas para estudar e recolher o que restava do Antigo Egito. Depois de um ano da ocupação francesa, as tropas demoliram um muro e acharam algo surpreendente. Encontraram uma das mais importantes descobertas arqueológicas de todos os tempos. A Pedra da Roseta. A Pedra da Roseta foi uma descoberta arqueológica ao acaso que mudou a história. Sem o acidente, a arqueologia jamais teria acontecido. A maioria das grandes descobertas aconteceu por acidente. No momento exato em que chegou ao Instituto Francês do Cairo, os especialistas perceberam que ela forneceria o caminho para a decifração dos hieróglifos, porque havia uma parte em grego na pedra. O grego foi a chave, pois acima da inscrição grega estava gravada a mesma mensagem nos já esquecidos hieróglifos do Antigo Egito. Como os estudiosos conheciam o grego, ele tornou-se a chave para decodificar a linguagem dos faraós. Agora, após milhares de anos, sua escrita poderia ser traduzida. Depois de séculos de silêncio, as vozes egípcias poderiam ser ouvidas de novo. Quanto a qualquer enchente em nossas terras, você é quem a cultiva e é responsável por ela. Trabalhe bastante e tenha cuidado. Se minhas terras inundarem, pobre de ti. Cartas de Recanati. Quem tiver um ferimento nas têmporas, trate-o com um pedaço de carne fresca no primeiro dia. Depois, todos os dias, trate-o com gordura e mel até que ela se feche. Papiro cirúrgico. O som de sua voz é doce, cheio como o sabor do vinho antigo. E eu, embriagada em meio às flores, sou sua cativa ao ouvi-lo. Poema de amor, cerca de 1300 a.C. A descoberta da Pedra da Roseta, juntamente com as pinturas dos artistas de Napoleão, ofereceram ao Ocidente uma janela para a terra mágica dos faraós. Reis que construíram monumentos magníficos e de quem se dizia que possuíam o segredo da vida eterna. E o mundo apaixonou-se pelo Egito. Então, turistas e místicos, caçadores de tesouros e arqueologistas, todos desceram ao Vale do Nilo. Os colossos não parecem tão colossais. Pelo contrário, eles parecem estar de acordo com tudo que os rodeia, como se fossem do tamanho de um homem, e nós de anões. Florence Nightingale, 1849. A proporção do templo lembra um gigante enterrado até a cintura, ameaçando a minúscula estatura do homem com sua cabeça e ombros. Estamos surpresos. Jean-Jacques Ampère, 1868. Ninguém pode dizer que não é emocionante, interessante, lacerante, que nos estica os ossos, completamente doloroso e exaustivo, subir pelas pirâmides. Mark Twain, 1869. Mas de todas as maravilhas do Egito, uma comoveu a imaginação mundial como nenhuma outra na história da humanidade. No platô do deserto de Gizé, sobrevivendo estoicamente aos ventos destruidores e às areias triturantes de quase 5.000 anos, elas definiram essa sociedade que sonhava com a imortalidade. As pirâmides parecem ter derrotado o próprio tempo. O símbolo mais reconhecido pelo mundo da glória que foi o Egito Antigo. Construídas como túmulos, foram assaltadas, roubadas, atacadas pelos séculos e, mesmo assim, elas persistem. Existem mais de 2.300 milhões de blocos de pedra na Grande Pirâmide de Quéops, cada pedra pesando de 2 a 15 toneladas. Sua base
é um quadrado quase perfeito. Com 159 metros de altura, podem sustentar o equivalente a 872 jatos. E mesmo hoje, o mistério continua. De onde veio sua tecnologia? Como eles puderam mover tanta quantidade de pedras antes da invenção da roda? E talvez o fato mais intrigante: como alguém poderia imaginar que isso fosse possível? Estruturas eternas de pedras, as maiores da Terra, quando nada mais que representasse uma pequena fração de seu tamanho for ainda construído. A resposta está a 14 quilômetros ao sul, entre as antigas tumbas dos reis de Saqqara e a pirâmide de degraus do rei de Djoser, a primeira construção de pedra de todo o mundo. Esse foi o laboratório que mostrou que as pirâmides seriam possíveis. Diferente de tudo que o mundo já vira, foi um feito da engenharia tão surpreendente que seu arquiteto, Imhotep, foi proclamado Deus. Inicialmente foi projetada como uma tumba simples baixa, chamada mastaba, mas Imhotep não estava satisfeito. Acrescentou uma camada, depois outra e outra, como se estivesse construindo degraus para o céu. Fez também um túnel, aprofundando-se na terra, criando um labirinto de câmaras, galerias e corredores destinados a manter o verdadeiro local de descanso do rei um segredo e para proteger a múmia real dos ladrões de túmulos. Passagens escuras e tortuosas, o que Imhotep construiu em todos os seus detalhes, ainda parece surpreendente. Não existe uma explicação científica a ser dada para o público sobre como as pirâmides foram construídas. Eles não deixaram um rolo de papiro ou uma inscrição em uma pedra que nos contasse. Atualmente seria necessário um motor a diesel de 350 cavalos e um guindaste hidráulico para levantar essa pedra de granito de 7 toneladas. Muitos dos blocos da Grande Pirâmide pesam 2 vezes mais do que isso. Apesar de não haver inscrição ou narrativa que nos diga como esses monumentos de pedras maciças foram criados, esse desenho na tumba fornece pistas surpreendentes. Ele mostra os 160 trabalhadores necessários para mover uma única estátua. Quantos mais foram necessários para construir uma pirâmide? Muitos acreditam que as pedras foram movidas sobre enormes trenós de madeira em terrenos cheios de lama. Outros que foram usados troncos roliços ou até mesmo que foram construídos canais do Nilo e que as pedras flutuavam sobre balsas. Rampas devem ter levado aquelas pedras para seus lugares. Mas como construíram em tal escala e com tanta precisão habilidosa é a maior maravilha dessa grande maravilha do mundo. As pirâmides foram construídas para abrigar os faraós pela eternidade, mas as pedras falharam em sua missão. A tumba tornou-se um farol, atraindo tanto os ladrões quanto os repelia, e o Egito tornou-se uma terra percorrida por caçadores de tesouros. Não havia como impedir os saques e as pilhagens que viriam. O túmulo de um faraó foi projetado para proteger seus tesouros e garantir à sua múmia uma passagem segura para a eternidade. Mas a atração exercida pelos tesouros reais era irresistível.